Eu queria falar com você, nós estaremos tratando sobre isso agora durante este mês de junho, que vai ser um mês onde estaremos fazendo um combate ao devorador. O devorador, você já sabe, quem não sabe vai aprender, que é aquele mal que atua para não deixar as pessoas nunca ter nada. As pessoas cada dia, elas trabalham mais e ganham menos. Eu estava vendo na pesquisa que o que antes nós há 10 anos atrás, comprávamos com 100 pesos, hoje não compramos com menos de 160. Ou seja, em questão de 10 anos. E como o dinheiro se ha devaluado para que as pessoas tenham um poder de compra cada vez menor, e isso vai exigir do trabalhador que ele trabalhe mais para conseguir ter por lo menos o que se tinha há 10 anos atrás. Ele tem que trabalhar 60% mais. Mas é uma coisa que nós vamos aprender durante os próximos dias, para que você veja que por detrás de tudo isso há causas. Há causas. E essas causas são espirituais, não são financeiras. As causas principais não são econômicas, elas são espirituais. E no livro de Joel, se você quer acompanhar, abre aí sua Bíblia, e no livro de Joel, capítulo 1, por favor. Joel, capítulo 1. Porque o que nós vamos aprender de Joel, e nas próximas semanas, vão ser mensagens que vão abrir nossos olhos, e vamos conseguir entender a raiz de muitas situações que vivemos nos dias atuais. A Bíblia nunca é antiquada. A Bíblia ela é mais atual que o periódico que vai sair amanhã. O que está na Bíblia é mais atual que o que vai sair amanhã, porque na Bíblia já está. Disse assim, capítulo 1 do livro de Joel. Palavra do Senhor que vino a Joel, filho de Petuel. Oíde isto, ancianos, e prestade ouído, habitantes de todos da terra. Então, se ponga minha atenção, por favor. O mensagem de Joel não é para um grupo em específico. É uma mensagem que ele está dando para todos os habitantes da terra, todos. Mas ele chama a atenção principalmente de los ancianos. Por que ele habla de los ancianos? Porque os ancianos já viram muitas situações, já viram muitas épocas, já viram muitas crises, eles são mais experientes. Então ele chama os ancianos para que eles possam dar testemunho de lo que estava acontecendo naqueles dias. Então ele disse: há acontecido coisa semelhante em vossos dias ou em los dias de vossos padres? Em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês já viram algo semelhante a isso em vossos dias ou nos dias de vossos padres? Então, os ancianos começam a pensar. Eles começam a ver que naquelas épocas a situação não era como está hoje. Coisas que nunca aconteceram estão acontecendo. Ou não é verdade? Nunca. Por exemplo, eu estava vendo uma nota. Hoje, cada 10 parejas, 3, 4 se separam. Ou seja, 40% das pessoas que se casam se vão a divorciar, segundo os dados do INEGI. Ou seja, nós nunca vimos isso. Tantos divórcios, tantas separações. E agora foi criado
o divórcio express. Divórcio express. Já não depende mais da outra pessoa. Se uma delas partes quer e vai, se divorcia, se acabou. Nossos padres viram isso? Mas nós outros estamos vendo. Nós outros estamos vendo. Coisas que eles não viram, nós outros estamos vendo. Coisas que nunca aconteceram, estão acontecendo. Então, ele estava chamando a atenção de esses ancianos e de todos os moradores da terra, para que eles pudessem despertar-se para uma situação que para muitos se estava normalizando. Porque é isso que esse mundo quer. Ele quer que as pessoas normalizem, que as pessoas se acostumbrem com determinadas situações. Então, hoje, por exemplo, uma pareja se casa, mas eles já se casam com a mentalidade que em qualquer momento você vai divorciar. Aqui é de haver aquela história de que hasta que isso já se está volvendo para a maioria uma coisa antiquada. Hoje os jovens não se querem casar. Não se casam, eles se juntam. Ou estou equivocado? Coisa que para nossos padres era um absurdo. Uma jovem ir a viver com o novio? Havia isso? Mas hoje é uma coisa normal, porque a sociedade, o diabo, ele vai usando todos os meios que ele possui para normalizar isso, para que isso se vuelva uma narrativa correta, que não é nada malo. Que não é malo, é normal, se normaliza. E às vezes dentro da própria igreja, há pessoas que se conhecem dentro da própria igreja, e ao contrário de seguir o protocolo bíblico de noviar, fazer seu compromisso e casar-se, não. Nos juntamos e se funciona e nos casamos. Mas isso está errado. Mas o que Satanás ele quer é exatamente anestesiar as pessoas para essas coisas. É como, por exemplo, quando a pessoa vive em um ambiente de mau olor. Quando ela está em um ambiente onde há muito mau olor, ela se acostumbra com aquele olor. Ou não é verdade? Ela se acostumbra. Mas quando entra alguém de afuera, diz, ai, cara, aí você morreu, porque está morto aqui. Ou não? És ou não és? Imediatamente a pessoa, Deus meu, está morto de 3 dias. Mas quem está aí, já não percebe. Por quê? Porque se acostumou. Porque é isso que o diabo quer. O que ele faz hoje em dia é trabalhar para anestesiar a mente das pessoas. É isso que faz em todo o mundo. Veja o que ele disse. Vamos entrar mais a fundo. Ele disse, contado a vossos hijos, e vossos hijos a seus hijos, e seus hijos a la generação seguinte. O que derrou a oruga, lo comió a langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió quem? Você vê uma sequência de situações que foram passando. Mais adelante nós outros vamos entrar a fundo nisso aqui para que você entenda. Mas o que ele quer mostrar era uma sequência de situações que estavam sucedendo e que estavam levando as pessoas a uma vida miserável, a uma vida de fracassos, a uma vida infeliz. Era uma sequência de situações. Já viu quando você passa por um problema, aí quando você está quase saindo desse problema, aparece outro pior que o anterior. E assim é uma sequência, uma bola de neve. Era isso que estava acontecendo com Israel. Uma sequência de situações que estavam sucedendo e que estavam fazendo eles quedar cada vez mais miseráveis, cada vez mais carentes,
cada vez mais pobres, cada vez com mais sofrimentos. Sin embargo, nadie se dava conta. Porque começou todo a quedar normal. A lei da normalidade. Aí disse assim, verso 5. Ele dijo, despertad. Despertad de quem? Borrachos. Calma. Despertad, quê? Você sabe que o borracho, ele bebe, e na maioria das vezes, não começa como um vício, começa como uma diversão, um passatempo, ou não é assim? Mas tudo isso para quê? Porque ele bebe para alegrar-se, ele bebe para olvidar. Você vê que normalmente todo alcoólico, ele bebe porque ele quer olvidar sua realidade. Ele quer escapar de sua realidade. Então, ele bebe e nessa borracheira, eu já contei aqui, uma vez eu atendi um borracho na igreja, eu estava só na igreja, era um horário fora de reunião, e um senhor chegou na igreja assim, mais borracho assim, aquele borracho que se eu prendo um fósforo, eu causo um incêndio na igreja. Tão borracho que ele estava. E aí ele entrou e disse assim, eu posso falar com você? Eu disse, claro. Aí ele me disse assim, sabe por que eu bebo? Aí eu disse, não, porque eu quero olvidar-me. Porque eu quero chegar na casa e eu não quero escutar os reclamos de minha mulher. Porque eu chego na casa e ela só quer gritar, pelear, discutir. Então, se eu bebo porque é uma maneira de anestesiar. Então, ele diz, eu bebo, mas todos os dias. Aí eu falei com ele, mas você não pode fazer isso. Você tem que buscar a Deus. Venga na igreja para que você lute por seu matrimônio, para que sua esposa cambie. Aí ele me disse assim, pero minha esposa vem na igreja. Aí eu digo, what? Ela vem na igreja. Aí eu digo, que é isso, senhor? Ela vem. Aí eu digo, você tem na foto dela? Aí ele agarrou assim na bilheteira e mostrou a foto. Ela se sentava na primeira sede da igreja. Era aquela pessoa que na igreja levanta a mão e orava. E você pensava assim, que mulher diana dele Espírito Santo. Mas você vê, ela era digna de demônios. Ou seja, mas o Senhor, erroneamente, ele buscou uma maneira de escapar, de evadir aquela situação. E assim são muitas pessoas. E no caso de ele, era a borracheira real. Ele realmente se emborrachava de tequila, que era uma maneira de ele olvidar todo aquilo. Mas existem nas pessoas que elas se emborracham de outras coisas. Elas se vão emborrachando de muitas coisas para intentar evadir sua realidade. Uma delas borracheiras mais grandes que nós outros temos nos dias de hoje é a internet, pelo celular. Você vê que as pessoas passam horas aí, rio tras rio, aí. E ela faz isso para tentar desviar sua atenção da causa do problema que ela traz. Então se envolvem pessoas adictas, que estão aí todo o dia, em qualquer momento, você entra no transporte, você entra no caminhão, no trem, está no trânsito hoje, a pessoa está aí manejando
uma mano no volante e a outra aqui. Se a pessoa não sabe que ela pode causar um acidente, mas a pessoa está tão borracha, tão anestesiada, que ela necessita de isso para distrair da mente dela. E o diabo, claro, vai criando. E sempre vai surgindo uma novidade, uma coisa nova, para que ela se vá llenando de porquerias. E ela não consiga pensar, para que ela viva distraída. Ela é borracheira. Uma borracheira. Você vê, esses dias saiu aí uma nota de uma mulher que morreu porque ela estava atravessando as vias do trem, e ela estava com um auricular e aqui no celular, e não escutou que estava sonando, e ela foi, atravessou, e o trem se lá levou. Mas por quê? Porque isso é uma forma de emborrachar-se, é uma distração. A pessoa se distrai, ela já não pensa. Você vê que hoje existe a IA, a inteligência artificial, para escrever por la persona, para que a pessoa não pense. Ela coloca aí, eu quero que tu me diga sobre isso. Eu estava vendo falando sobre como seria a medicina do futuro, que aí está o médico e os enfermeiros, e o paciente está aí quase morrendo. E aí o médico pergunta para o chat, como eu hago para estabilizar um paciente? Aí o chat diz, haga isso, haga isso, haga isso. Olha, ele está tendo uma convulsão, o que tenho que fazer? Se ele tem uma convulsão, tu haga isso, isso, isso. Ou seja, a que grado nós outros vamos chegando? Que as pessoas cada vez estão pensando menos, porque elas estão cada vez mais distraídas. Vai criando-se coisas para distrair, para que a pessoa não veja a realidade. Há pessoas que, por exemplo, a borracheira de ela é o trabalho. Que a pessoa se mete de lleno no trabalho, e quando uno vê, diz, aqui pessoa trabalhadora. Mas não é que muitas vezes ela não quer chegar à casa. Ela hace do trabalho um refúgio. Ela não tem atenção para a esposa, não tem atenção para os filhos, não tem atenção para a família, porque ela vive trabalhando. Mas não é porque ela queira trabalhar, é porque ela quer distrair-se. Ela quer ocupar a mente dela com alguma coisa, porque ela não quer chegar na casa e ter que falar com a esposa, que a esposa lhe vá perguntar, que lhe vá reclamar, e ele não quer que a esposa lhe abra, ele não quer escutar, então ele se refugia no trabalho, se mete no trabalho de lleno e deixa a mulher tirada. Os filhos crescem sem um padre, mas não é porque o padre só é trabalhador, não, é que ele está sendo aquele um meio para evadir. Quem diria não que estaríamos falando sobre isso, mas é um hecho. Não é nenhuma questão econômica, é uma questão de que ele não quer enfrentar-se à sua realidade. Então ele vai buscando maneiras para poder evadir, para poder huir. São borrachos. São os borrachos de hoje. São as pessoas que não conseguem pensar. Elas não querem pensar. Elas querem llenar a mente de elas de qualquer coisa que não lhes haga ver a realidade. E o diabo é um maestro de las ilusões. Ele é o maestro do entretenimento. Não falta entretenimento. Não falta. Por isso, Joel, ele digo, despertad borrachos. Em outras palavras, desperta. Tu não te estás dando conta do que está acontecendo. Você não está vendo a realidade. Você está deixando-se levar por essas distrações que não lhe levam absolutamente a nada. Então, o profeta faz esse chamado, e ele disse, despertad borrachos, e chorad, gemid
todos os que bebeis vino, a causa del vino dulce que os és quitado dela boca. Então, o profeta llama a ellos a quê? A uma reação. A uma reação. Este chorar e gemir não era chorar de lágrimas, não. Era o choro da fé. Era aquele choro de buscar a Deus. Porque tudo o que estava acontecendo com eles era a la raiz de que eles se haviam alejado de Deus. Eles se haviam apartado de Deus. E porque eles se apartaram de Deus, é que eles foram tendo essas consequências. Que eles foram sofrendo perdas tras perdas, fracasso tras fracasso. E eles, ao contrário, de reaccionar com a fé, de buscar a Deus, de volver-se a Deus, eles começaram a beber. A beber. Que é o que acontece? As pessoas, ao contrário de entender, eu tenho que buscar a Deus. Eu estou perdendo meu matrimônio porque Deus não está em meu matrimônio. Minha empresa está quebrando porque Ele não está em minha empresa. Eu estou nessa carência porque eu não estou buscando a Deus. Eu de pronto tenho religião, de pronto eu vou à igreja, mas eu não me comprometo com Deus. Eu não me entrego a Ele. Por isso que minha vida está decadendo-se. Mas a pessoa não se desperta para isso. Então ela se emborracha. Umas de álcool, outras de internet, outras de entretenimento, outras de trabalho, outras de viagens, enfim. A pessoa vai buscando um meio para poder distrair-se. Você vê que o mundo de hoje é o mundo onde as pessoas mais sofrem com o burnout, que elas sofrem com a pressão, que elas sofrem com depressão. Por quê? Porque a pessoa está lejos de Deus. E a distância de Deus produz esse desequilíbrio adentro. A distância de Deus fragiliza o ser humano. A distância de Deus faz com que o ser humano perda completamente o rumbo. Ele não encontra mais rumbo. E como ele não encontra rumbo, então me emborracho. Me emborracho. De alguma coisa, eu tenho que emborrachar-me. Eu tenho que buscar alguma maneira de distrair minha cabeça. Tenho que desperrar a cabeça. É o que muitos dizem, não? Tenho que desperrar a cabeça. Ao contrário de ela volver-se a Deus para resolver o problema, ela intentou uma distração. A Bíblia habla de uma mulher chamada Marta, no capítulo, coloque aí por favor, em Lucas 10, disse assim, ó, pero Marta, leia aí, Marta quê? Se distraía, mira você, ela tinha Jesus aí dentro da casa de Édia. Você vê aí pessoas aqui dentro da igreja que ela se distrai com o celular dentro. Por isso que dentro da igreja está proibido, hein? Orro, hein? Na igreja, dentro da nave principal, você não pode mirar celular. Amém, gente? Sabe por que eu disse isso? Para evitar que as pessoas se distraigam. Para que ela coloque atenção no que realmente importa. Marta tinha Jesus dentro da casa dela. Jesus estava dentro da casa. Pero ella se distraía em muitos serviços. E sobreviniendo disse, Senhor, não tens cuidado que minha irmã me deje servir sola? Dile, pues, que me ajude. Ou seja, ela estava tão distraída e tão perdida que ela foi chamar a atenção de Jesus. Está louca. Ela foi repreender Jesus. Como que Jesus estivesse errado. Como que tu vai permitir ela ir sentada e eu aqui trabalhando? Aí disse assim, pero respondendo Jesus lhe digo, Marta, Marta, cuidadosa estás e com as muitas coisas estás turbada, pero solo uma coisa és necessária. Maria escolheu a buena parte, la qual não lhe será. Qual foi a buena parte? Escuchar Jesus.
estar aí sentada aos pés de Jesus. Marta distraída. Marta distraída. Cuidado com isso. Talvez você está aqui e você está emborrachado. Você tem um teporocho. Não, em verdade, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Ou talvez fisicamente também. Mas é tanta coisa que você está aí ingerindo, que você está perdendo sua própria identidade. Você nunca se decide por nada. Você nunca sabe o que é ser. Porque são muitas vozes, muitas coisas, muita tela, muitas coisas que vão ocupando o seu tempo. E o tempo que é importante, você não está ocupando, quer dizer, o tempo de buscar a Jesus, o tempo de buscar a Deus, o tempo de dedicar-lhe a Ele tempos, aqui, ó, com isso aqui, com a palavra, dá-me a Bíblia aqui, a minha que dói, com isso aqui, ó, dedicar tempo a isso aqui, ó, porque isso aqui é uma brújula, isso aqui é uma brújula, vê que a Bíblia não é antiquada, é moderna. A Bíblia é moderna. E quando você passa tempo com ela, quando você começa a entendê-la, você vai atender a direção para sair de todas as suas broncas, todos os seus problemas. Amém, gente? Eu vou orar por você que está aqui, disse o bispo, eu ando com minha mente muito carregada. Às vezes, o bispo, eu não consigo nem dormir, minha cabeça não consegue nem parar de pensar, nem quando eu me aquesto. Eu durmo mal, porque minha mente não descansa. Você é aquela pessoa que já vai para a cama com o celular a seu lado e já aí, e dorme assim. Isso é uma enfermidade. Há jovens que passam noites em um videogame. Isso é uma borracheira. Ele não se contenta que a mamá lhe diga, você vai jogar 1 horita. 1 hora? Ele quer quedar aí horas. E o pior, ao outro dia tem que ir à escola, ao outro dia tem que ir a trabalhar. E a pessoa se vai desvelada, a pessoa já vai mal-humorada, já dormiu mal, então se não estuda bem, não trabalha bem, não hace nada bem, e os que estão a seu lado que vão pagar platos rotos, porque ela já está com os nervios. Mas todo por quê? Por um desequilíbrio. Porque ela anda muito distraída, muito borracha. E o Espírito Santo, nesta manhã, ele está te chamando para que você se desperte. Se você quer essa oração, o bispo, eu necessito desta oração. Ponga-se de pé em seu lugar. Cierre os olhos, por favor. Coloque as mãos em seu coração. Despierta mi ser para amar-te, ó Jesus. Para amar-te, ó Jesus. Despierta mi ser para derramarlo delante de ti. Hazme entender tu amor por mim. E assim amar-te mais. Fluindo de um coração rendido a ti. Cante, despierta-me ser, despierta-me ser, para amar-te, ó Jesus, para amar-te, ó Jesus. Despierta-me ser, para derramá-lo delante de ti. Para derramar
de ti. Haz-me entender, haz-me entender tu amor por mim. e assim amar-te mais, fluyendo de um coração rendido a ti. Haz-me entender, tu amor por mim. e assim amar-te mais, fluyendo de um coração rendido a ti. Senhor nosso Deus, esse mundo que vivimos hoje, é esse mundo de tantas distrações, tanto entretenimento, tantas vozes, que a pessoa não consegue escutar a voz que realmente importa. Então, as pessoas acabam sendo influenciadas por youtubers, influencers, por tiktokers. E assim, meu Senhor, as pessoas vão embriagando-se, emborrachando-se de tantas coisas, que ela não para, a mente não para. Hoje as famílias já não se juntam para desfrutar, para falar, para reír-se. Hoje cada quem está sentado em uma parte com um celular e cada quem em seu mundo. Jovens que não se sentam na mesa com os papás para conversar, para escutar as experiências desses papás, que estão metidos em um computador, em um videojuego e não param. Homens que se entregaram, Deus, ao trabalho, não só por uma questão econômica, mas para poder evadir, refugiaram-se em seu trabalho. Oh, meu Senhor, estão como Marta, porque Marta estava distraída com muitas coisas, distraída com muitos quehaceres. Quem lá veia pensava, que mulher trabalhadora. Mas não era questão de trabalho. Ele estava tentando evadir. E assim, Senhor, muitos estão vivendo. Há pessoas aqui, Espírito Santo, que não dormem, porque a mente de ella não se detém. Meu Senhor, só o teu Espírito pode trazer o descanso que a alma necessita. Ó Espírito Santo, por isso nesse momento nós nos desconectamos de todo esse mundo e elevamos nossos pensamentos a Ti, Senhor. Senhor, Te necessitamos. Te necessitamos, ó Deus, mais do que conseguimos pensar ou expressar. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. E pida-lhe a Ele que Ele venha a llenar sua vida com sua presença. Diga-lhe a Ele, Senhor, ocupa minha mente com tus pensamentos. Ocupa minha mente com tua palavra. Eu quero que minha mente ela seja dominada por tus pensamentos, por tus desejos. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Ele, Espírito Santo, Ele quer agora entrar e Ele quer llenar toda a sua vida. Ele quer ocupar sua vida, para que Ele te pueda guiar, para que Ele pueda
mostrar-lhe a salida a tudo o que você está vivendo. Mas ele primeiro tem que entrar, ele tem que ocupar o primeiro lugar. E para que isso aconteça, ele quer toda a sua vida em el altar. Então, hable com ele, entrega 100% de sua vida para ele. Dê a ele toda a sua vida, toda a sua alma. Diga-lhe a ele: Jesus, eu necessito de ti. Eu necessito de tu presença. Eu necessito de tu guia, Senhor. Isso, hable com ele, meu amigo e minha amiga, hable com ele. Santo Deus, Santo Deus, vem, Senhor, sobre toda a tua igreja, sobre todos, para que nossa mente não ande distraída com coisas que de nada vão ajudar-nos, Senhor. Eu quero, Espírito Santo, que tu presença venga a iluminar nossos pensamentos, que tu presença venga a mostrar-nos que és o que devemos a ser. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, porque te adoramos, aleluia, oh, aleluia, aleluia, santo, 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 és tu nome, Jesus. Nada vale si no te tengo a ti. Tu palabra me basta. Sin ti no sé a dónde ir. Sin tu presencia nada importa. ¿De qué me sirve que yo gane el mundo entero y que mi alma se pierda sin ti, Señor? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros y olvidarme de aquel que me amó? Si no te tengo a ti, no tengo nada, nada yo seré sin ti, Jesús. Solo tu palabra es lo que basta. Yo te llevaré, oh mi Señor. Si no te tengo a ti, no tengo nada, nada yo seré sin ti, Jesús. Solo tu palabra es lo que basta. Yo te llevaré, oh mi Señor. Oh, Senhor Jesus, vem, porque nada nesta vida vale-me, Senhor, que tudo passa, tudo é momentâneo, mas o Senhor é eterno, e o que tu queres a ser na vida de cada pessoa, não é nada passageiro. Tu queres dar-lhe o eterno, aquele que não acaba, que não termina. O Senhor é essa fonte de vida, essa fonte inagotável. Senhor, llena-nos de tu presença aqui a hora. Aleluia, aleluia. Adore-lo, meu amigo, minha amiga, adore-lo. Adore-lo, 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 adore-lo. Isso, adore-lo. E Ele vai llenar de sua presença, Ele vai llenar de seu espírito. Aleluias, 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 oh, aleluias, te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó meu Senhor, te adoramos. Venga, Espírito Santo, e llena-me, Senhor, llena a vida desta mulher,
Llena na vida deste homem de ti, Senhor. Oh, meu amado Deus, te adoramos. Aleluia. Oh, Espírito Santo, llena-los de ti. Llena-los de tu fortaleza, ora-me, Padre. Porque tu pueblo te busca, tu pueblo te necessita. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito de Deus, e toma essas vidas, toma essas pessoas, transforma essas pessoas, porque tu eres, ó Deus, todo o que eles buscam, todo o que eles necessitam. Só o Senhor importa. Aleluia. De que me sirve que gane o mundo entero e que minha alma se pierda sin ti, Señor? De que me sirve que acumule? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros? E olvidar-me de aquele que me amou. Y olvidarme de aquel que me amó. De que me sirve? ¿De qué me sirve que eu gane o mundo inteiro e que minha alma se pierda sin ti, Señor? De que me sirve que acumule mis tesouros? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros? E olvidar-me de aquele que me amou. Y olvidarme de aquel que me Levante as manos e diga-lhe: si no te tengo a ti, no tengo nada, nada yo seré sin ti, Jesús. Solo tu palabra es lo que basta. Yo te llevaré, oh mi Señor. Diga-lhe: se não te tenho a ti, si no te tengo a ti, no tengo nada. nada eu serei. Nada yo seré sin ti, Jesús. Solo tu palavra. Solo tu palabra es lo que basta. Eu te llevaré. Yo te llevaré, oh mi Senhor. Recebam agora lo valioso, lo precioso, aquele que vá a guiar sua vida a um novo rumbo. Receba a presença de Deus agora. Aleluia. Recebam do Espírito Santo, sejam llenos do Espírito Santo, e Ele hará novas todas as coisas em sua vida. Todo Ele hará novo, e no nome de Jesus, e que todos digam amém, e deem graças a Deus.